Bem, hoje é domingo e tô aproveitando que meu marido tá lá vendo o jogo, então tô aqui colocando em dia. Espero que o canal cresça, que você goste dos vídeos, por favor. Eu nem sei se alguém um dia vai ver um desses vídeos, mas enfim, se você gostou e tal, por favor, não esqueça de se inscrever no canal, né? Eu vou continuar, porque eu gosto de falar, então eu escrevi um livro sobre essa história, mas tá aqui, né? Tem um manuscrito, mas eu ainda não publiquei. E eu vou contar um pouco como Sherazade, né? A minha história. Se você gostar e tiver paciência de me escutar, eu vou ficar muito feliz. E se você ficar inspirado, né, se eu conseguir te inspirar de qualquer maneira ou te consolar se você estiver vivendo um momento difícil, não perca as esperanças. A dificuldade, ela faz parte da vida e eu acredito, não é frase feita, não, que ela te ajuda depois a você superar, né? Ou melhor, apreciar as coisas boas que hão de vir, e elas virão com certeza, né? Então, e eu pegava, continuando, eu pegava lá o meu passaporte, olhava, né? E sem condições de viajar, e eu falava, meu Deus, o que que vai ser, né? É da minha vida agora, divorciada, separada, com esses três filhos, eu nunca mais vou, né? Concretizar o meu sonho de viajar, porque eu não tinha outro, sei lá, ambição, assim, eu queria viver essa experiência. Ai, gente, cada louco com essa mania. Eu queria, né, eu achava legal ter fluência no inglês, mesmo porque na profissão, no meu tempo, tudo que você fizesse, até porteiro, se falasse inglês, ganhava mais, né? Ainda existe isso, né, gente? Isso é uma realidade, né? Inglês é uma língua é, comercial, né? Se fala no mundo inteiro, né? Bem ou mal, mas se fala no mundo inteiro, você consegue se comunicar. Mas enfim, e eu achava que eu precisava do inglês e depois queria ver como era o céu fora do Brasil. Eu queria ver como era, sabe, a vegetação, eu queria ver como eram as pessoas, os hábitos das outras pessoas. Eu era curiosa. Então, eu me lembro, quando eu encontrava uma pessoa, mesmo no trabalho, né? Eu me lembro que eu tinha 16 anos e eu fui trabalhar para ajudar um dentista, e tinha lá um grego que vinha, um senhor, seu Nicola, eu me lembro do nome dele. Ele vinha lá e ele era muito amigo desse dentista, né? Que eu trabalhava lá de recepcionista. E ninguém tinha paciência com o homem, porque o homem começava a contar da Grécia, ele era grego. Só eu ficava lá do lado dele e ficava perguntando. Ele adorava, o homem me amava, porque eu tinha paciência, eu perguntava como era a Grécia, como era a vida dele, como era. Eu tinha interesse, mas o interesse era verdadeiro. O interesse era verdadeiro. Não era uma coisa só para, como eu posso dizer, para querer agradar, ou sei lá, ou curiosidade basta. Não, eu queria mesmo, eu queria entender, saber como era a vida na Grécia. Enfim, e aí eu ficava olhando, e durante um período da minha vida, eu vivi a fase do New Age. Eu fui aquelas que frequentei lá a Lenda, na Dr. Melo Alves, nos Jardins, em São Paulo. Então eu ia lá com a minha amiga Lilian, que é a minha amiga Lilian, oi Lilian, que está na Califórnia agora, e, e eu ficava lá, né, fazendo os rituais, né, os rituais, estudei angelologia, numerologia. Então eu falava com o meu anjo da guarda, né? E as coisas, eu não sei se era coisa da minha cabeça, mas muita coisa, é, sabe, associava eventos que aconteciam comigo e tudo mais, com a presença desses seres iluminados, porque
tinha toda uma conduta, né? Então você tinha que estar cercado, era muito positivo, não fazia mal em nada, era completamente inofensivo. Era uma crença que me trazia muita paz, né? Uma vida muito conturbada. Imagina, eu vou ter que estudar com 3 filhos em São Paulo, aquele trânsito, caos. Então, uma crença dessa vem para te acalmar, para te dar até força, né? Para te ajudar. Então não via mal nisso, né? E eu lia muito, como eu sou curiosa, lia muito e tal. E aí me deparei com a numerologia. Quando eu me deparei na numerologia, eu não quero vender para você nada, fica tranquilo. Eu não faço, eu faço mapa astral para passar tempo, tá? Agora que tem o Olavo de Carvalho aí, pelo amor de Deus, não sou. Você vai falar, ih, essa daí é discípula. Não, gente, pelo amor de Deus, eu só tô te contando o que aconteceu para você entender. Se você quiser acreditar ou não, é problema seu também. Olha, reza. Se você também não reza, acredita no super-homem, você tem que. Eu acho que eu tenho 3 filhos, né? Então, tenho 2 que são ateus. E aí eu falo para eles, eu acho que a crença faz parte da natureza do ser humano, gente. Até essa coisa de não acreditar em nada é uma crença. Porque o ateu, às vezes, fica o tempo todo te dizendo que não existe nada. É uma crença que ele tem que não existe nada, entendeu? E todo mundo, eu vou pela liberdade, não quero, mas eu tenho que contar para você, senão você não vai entender. Então, a numerologia, ela diz o seguinte, que os números, né, já começa lá com Pitágoras, né, e que os números têm poderes, que tudo no universo é número, é uma energia e você pode nela traduzir para números, né? Tudo tem, né, a soma das letras, né, de uma palavra, de um nome, de qualquer coisa, de uma data, ela tem uma energia e você, boa ou ruim ou neutra, né? Então, se o número da tua casa, por exemplo, a soma do número é 13, o que quer dizer o 13 na numerologia? É a morte, né? A carta, porque está muito associada também com a carta do tarô, mas é transformação, renascimento até, renascimento mais com um certo sofrimento. Então vai até o número 72, agora não me lembro bem, até de 1 até o 72, porque depois você vai unindo tudo. O vídeo não é de numerologia, gente. É só para te contar o que, né? E aí, um dia, eu me lembro bem, eu tinha mudado de casa. Eu tinha mudado de casa porque onde eu estava não podia mais manter as despesas, né? E eu aluguei uma casa na City Lapa, um lugar muito bonito, mas não era uma casona, gente, era uma casa muito simples. E eu me lembro que eu aluguei porque era de frente a uma praça. E quando eu abri o balcão da sala e eu vi aquela praça, aquele verde, eu falei, nossa, é aqui que eu quero viver. Mas nessa casa, eu tinha todas as caixas com os meus filhos, né? Ali e tal, e eu não tinha vontade de arrumar nada na casa. E eu chorava, todo dia eu chorava. E isso já estava acontecendo até durante o meu casamento. Eu chorava tanto que eu tinha uma lista, como se diz? Um caminho aqui, ó, do caminho onde caíam as lágrimas, que uma vez a dermatologista, eu falei, mas o que é isso? Ela falou assim, é de chorar. A lágrima tem uma acidez, né? E ela ia marcando meu rosto, então eu parecia o palhaço triste, assim. Gente, é verdade, o que eu posso dizer? Acho que por estresse e tudo mais, né? Mas eu chorava quase todo dia, então eu queria um motivo, uma alegria na minha vida, né? Eu tinha os meus filhos e tudo mais, mas filhos têm um peso, têm uma responsabilidade muito grande, né?
E não vivi isso. Hoje até me arrependo, mas eu vivi como, né, uma responsabilidade, sempre aquela angústia e tudo mais. Então, o que que eu fiz? Eu abri o meu passaporte, eu falei assim, nossa, lá no meio das caixas um dia, eu falei assim, aí somei as letras, as coisas do meu passaporte, porque tem duas letras, me parece, e depois um número, e cada letra tem uma correspondência numérica. Eu somei tudo, aí dava uma numeração que não é que era o máximo. Aí eu fui abrir meu livro de numerologia e fui buscar uma numeração, porque cada numeração tem uma vibração. E aí ela acaba atraindo. Não tem artista que muda o nome? Por que você acha que ele muda o nome? Para ver se muda a energia, né? Do nome para poder atrair, fazer mais sucesso, né? Tem gente que muda o nome porque, sei lá, quer atrair. Às vezes as pessoas é muito doente, não tem sorte, aí quer atrair sorte, aí vai lá, muda. Isso é ilegal, né, gente? Isso aí você pode fazer assim, nominho e tal. Que nem no meu passaporte, eu não pude rasurar. Tô falando uma coisa, porque rasurar passaporte é ilegal. Você não pode botar o nome e escrever, todo mundo sabe disso, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas aí eu somei, aí eu falei assim, aí eu quero uma numeração que me dê uma vibração para poder viajar, uma vibração feliz. Aí eu não me lembro mais o número que eu fiz aí. Aí o que que eu fiz? Porque na numerologia diz, você não precisa escrever nada, você pode até lançar no ar, né? Então eu peguei o passaporte e fiz o sinal, acrescentei uma letra que mudava completamente a vibração daquele passaporte. Eu busquei dentro da numerologia um número que me trouxesse aquilo que eu estava querendo. Vai acontecer nada, pensei. E tudo bem. E a vida foi indo, né? Complicadíssima, porque eu estava sozinha em São Paulo, quer dizer, com a minha família, mas meu marido não estava mais lá. Também muito complicado financeiramente, uma fase muito ruim, porque eu tive que sair de uma grande empresa e eu discuti com um dos meus superiores por conta do estresse, né? Eu até me arrependi depois amargamente, porque você já viu, né? Tem a lista negra que você entra lá, depois no teu ramo você não vai trabalhar mais em lugar nenhum em São Paulo, porque existe mesmo, gente. Uma lista negra, né? E eu tive esse problema com o meu chefe, que era um lugar que eu gostava muito de trabalhar, mas infelizmente eu saí brigada e fui obrigada a colocar a empresa, processar a empresa, e aquilo já estava durando mais de quase 5 anos já, né? E a gente não tinha acordo, eles falaram, não vou pagar nada, chegava lá, eu não vou... E eu nem contava com isso, nem nada, fui contando, fui levando a minha vida. Aí eu quando eu estava falando no outro vídeo, eu vi um anúncio no estado de São Paulo, de uma agência de intercâmbios, que você podia trabalhar em navios, como fala, eles iam fazer uma feira e você ia poder conversar com pessoas que trabalhavam em navios de cruzeiros, era au pair, sei lá, você ia recolher laranja na Austrália, você ia fazer uma experiência, né? E trabalhar na Disney, né? Vestido lá como aqueles personagens da Disney, enfim. E até essa feira e eu fui. Como é que eu vou fazer o intercâmbio? Preciso de grana, né? Não tinha grana. Aí peguei meu carro e fui até Jundiaí para conversar e para assistir essa feira. A agência ficava em Jundiaí.